E aí, meu amor, tudo bem com você? Vamos finalmente terminar o capítulo 10 deste livro incrível, A Revolução dos Bichos, um livro de 1945, onde o autor retrata com detalhes vívidos o que acontece no socialismo, como o modo operandi é sempre muito igual e como a sociedade como um todo, que é a grande maioria, sai perdendo. Na verdade, o luxo, a ostentação, a riqueza, os bons restaurantes, as boas acomodações, né, viagens de primeira classe, as suítes, os sofás de 60 mil reais, as camas com valores exorbitantes, sapatos de 8, 10 mil reais, bolsas de 20 e tantos mil reais. Todo esse glamour, todo esse luxo é para uma minoria muito ínfima, enquanto a população no geral passa por sérias privações e grandes dificuldades, tanto emocionais quanto financeiras. Por que emocionais? Porque a gente se sente lesado, se sente literalmente abusado, essa é a palavra. A população é violentada moral e fisicamente, muitas vezes. Então vamos terminar esse capítulo, né? A página é a 94. Conforme vimos anteriormente, agora os fazendeiros humanos também estão querendo implementar o sistema de Napoleão, onde se lucrava muito e gastava-se muito pouco, porque o trabalho era praticamente escravo daqueles animais todos. Então vamos continuar, página 94. Encerraria suas observações, disse, enfatizando mais uma vez os sentimentos amigáveis que existiam e deveriam continuar existindo entre a fazenda dos animais e seus vizinhos. Entre porcos e seres humanos não havia nem precisava haver conflito de interesses, pois suas lutas e dificuldades eram as mesmas. O problema do trabalho, afinal, não era idêntico em todo lugar. Nesse ponto, pareceu que o Sr. Pilkington estava prestes a dizer a respeito do grupo visitante algumas palavras espirituosas cuidadosamente planejadas, mas por um instante ficou tão dominado pela diversão antecipada que não conseguiu pronunciá-las. Depois de muitos risos engasgados, durante os quais seus múltiplos queixos ficaram roxos, ele finalmente conseguiu pôr para fora: se você tem seus bichos inferiores com quem lutar, nós temos as nossas classes baixas. A comparação provocou rugidos por toda a mesa, e o Sr. Pilkington, mais uma vez, cumprimentou os porcos pela pouca comida que forneciam, pela longa jornada que exigiam, pela total ausência de confortos que haviam observado na fazenda dos animais. E agora, ele disse por fim, pedia ao grupo que se levantasse e tratasse de encher os copos. Cavalheiros, o Sr. Pilkington concluiu, proponho um brinde à prosperidade da fazenda dos animais. Houve aplausos entusiasmados e pisadas fortes. Napoleão ficou tão satisfeito que saiu de seu lugar e circundou a mesa para bater a sua caneca na do Sr. Pilkington antes de esvaziá-la. Quando os vivas diminuíram, Napoleão, que permanecera em pé, anunciou que também tinha umas palavrinhas a dizer. Como todos os discursos de Napoleão, aquele foi curto e direto ao ponto. Ele disse que também estava feliz com o fim do período de mal-entendidos. Por um longo tempo haviam circulado rumores, espalhados por algum inimigo maligno, sobre haver algo de subversivo e até revolucionário sobre a sua aparência dos colegas porcos. A eles fora atribuída uma tentativa de promover uma rebelião entre os animais das fazendas vizinhas. Nada poderia estar mais longe da verdade. O único desejo deles, tanto quanto no passado, era viver em paz e manter relações comerciais normais com os vizinhos. A propriedade que ele tinha a honra de controlar era uma cooperativa. Os títulos de propriedade que estavam em sua posse pertenciam aos porcos em conjunto. Ele não acreditava que alguma das antigas suspeitas ainda restasse, mas certas mudanças recentemente postas em prática na rotina da fazenda
teriam como resultado a consolidação daquela confiança. Até então, os animais dali tinham mantido um costume bastante tolo de chamarem uns aos outros de camarada. Aquilo seria suspenso. Existia também o hábito esquisito, de origem desconhecida, de toda manhã de domingo marchar diante do crânio de um porco, preso a um poste no jardim. Isso seria igualmente extinto e o crânio já até mesmo havia sido enterrado. Os visitantes talvez tivessem observado também a bandeira verde tremulando no mastro. Se observaram, provavelmente notaram que o casco, o chifre brancos que existiam antes, tinham sido removidos. A partir de agora, seria uma bandeira verde lisa. Quer dizer, Napoleão completamente dissimulado, desdizendo tudo o que sempre havia dito, também tirando os costumes que ele mesmo havia imposto, porque o crânio era do velho major, que começou com essa história de revolução. Então já enterrou o crânio de major, já mudou a bandeira, tal como nós vemos hoje. Uma bandeira linda, maravilhosa, que é a do nosso país, com um dizer tão perfeito que retrata e nos lembra a história, né? Estão querendo simplesmente dizimar a bandeira e a trocar por outra que nada tem a ver de democrática e muito menos histórica. Então veja como tudo se encaixa, é uma coisa incrível. Continuando, Napoleão comentou que tinha apenas uma crítica a fazer ao maravilhoso e fraterno discurso do Sr. Pilkington. O vizinho se referira a todo tempo à fazenda dos animais. Ele não poderia saber, é claro, pois Napoleão naquele instante anunciaria pela primeira vez que o nome da fazenda, Fazenda dos Animais, tinha sido abolido. Dali em diante, a fazenda seria conhecida como Fazenda Solar, que ele acreditava era o nome correto e original. Cavalheiros, concluiu Napoleão, suponho o mesmo brinde de antes, mas de outra forma. Encham seus copos até a borda. Cavalheiros, aqui está meu brinde, a prosperidade da Fazenda Solar. Repetiu-se a celebração calorosa de antes e as canecas foram totalmente esvaziadas. Porém, enquanto os animais do lado de fora olhavam para a cena, pareceu-lhes que uma coisa estranha acontecera. Algo havia mudado na cara dos porcos. Os velhos olhos baços de Clover iam de uma cara para a outra. Algumas pareciam ter 5 queixos, algumas tinham 4, algumas tinham 3. Mas o que parecia estar fundindo e mudando? Então, tendo as palmas chegado ao fim, o grupo pegou as cartas e retomou o jogo do ponto em que tinham parado, enquanto os animais se afastavam em silêncio, mas não haviam avançado nem 20 metros quando estancaram. O rugido alto de vozes vinha da sede. Eles se apressaram de volta e espiaram pela janela de novo. Sim, havia uma briga violenta em curso. Havia gritos, socos na mesa, olhares de profunda desconfiança, negativas furiosas. A fonte do problema parecia ter sido o fato de Napoleão e o Sr. Pilkington terem cada um jogado as espadas ao mesmo tempo. 12 vozes berravam com raiva e todas soavam iguais. Não havia dúvida agora sobre o que tinha acontecido com a cara dos porcos. As criaturas do lado de fora olharam de porco para homem para porco, de porco para homem de novo, mas já era impossível saber qual era qual. E assim nós terminamos o capítulo 10, quer dizer, no fim era tudo farinha do mesmo saco. Expulsaram o Sr. Jones para defender as criaturas que eram maltratadas, que não se alimentavam, que não tinham descanso e por fim viraram carrascos, Viraram os algozes das criaturas que eles tanto queriam defender. Eu não tenho nem o que comentar, porque eu estou estarrecida com a realidade dos fatos, simples assim. Me conta, o que você achou desse livro como um todo? Eu amo saber a sua opinião. E olha, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, Me poupe. Não custa nada, é simples e vai aumentar o número de leitores. Então é assim, você clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sino das notificações, tá bom?
Olha, uma coisa que eu ouvi essa semana que faz todo sentido. Vocês perceberam que as únicas criaturas que tinham estudo eram os porcos? Hoje em dia se usa tanto a diversão, se usa tanto o entretenimento para distrair as pessoas e muda o sistema de ensino, então não existe mais repetência, os alunos não sabem ler, não sabem escrever. E para gravar tudo isso, existe a inteligência artificial. Por quê? Porque a partir dela, tudo que você pede, ela faz por você. Você não precisa nem raciocinar mais. Então, o que acontece? Quando você se anula, você anula a sua capacidade intelectual principalmente, fica mais fácil de você ser manipulado, de você acreditar em qualquer coisa que te dizem. Estou fazendo referência a influencers, eu estou me referindo à mídia tendenciosa e prostituída. Então você se torna uma marionete do sistema. Pensa nisso. Quando você ler esse livro, você vai entender o que eu estou te falando, tá bom? Um beijo, até o próximo livro, que aliás vai ser um livro muito legal, que vai mostrar a importância de nós mulheres. Por quê? Porque hoje em dia, com essa história de feminismo, se distorceu o papel da mulher na sociedade. As pessoas tratam a mulher como vítima, como sendo aquela que é usada e não sei o que, e na verdade não. Nós somos verdadeira força motriz, nós somos o esteio da sociedade, simples assim. Mas como nós podemos usar esse poder todo dado por Deus para preservar a nossa imagem e para preservar e fortalecer a família? Isso tudo nós vamos considerar no próximo livro, tá bom?